Bom dia, meninas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter aula de geografia, né? Qual é a data de hoje? Dia 26 de fevereiro de 2021, tá bom? A gente vai começar na página 23, não se preocupe em mandar foto das atividades. Quem tá aqui na sala, todo mundo tá vindo, né, pra aula presencial, a gente deixa pra semana que vem. Caso não tenha aula presencial, caso não volte, né? Porque pode ser que aconteça. Eu vou ver um jeito de a gente fazer as aulas ao vivo, tá bom? Mas, por enquanto, vai ser página 23 mesmo. Até... não vou dizer onde é que vai terminar, pra vocês assistirem a aula. Foi somente até o século XVII que o interior da colônia começou a ser explorado mais intensamente. Tá falando de que aqui, pessoal? Tá falando do quê? Do ocupação e povoamento do território brasileiro, que a gente começou a ver na aula passada, né? Que falou sobre o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, nos primeiros 30 anos, eles só fizeram a exploração do pau-brasil. Aí depois, quando se passaram 30 anos, aí eles começaram a pensar em ocupar o território brasileiro de verdade, né? Vim pra cá para fazer um povoamento. Aí, ó, diversificação econômica e expansão territorial. Como foi que aconteceu a expansão territorial do Brasil? Porque naquele primeiro momento tinha aquela linha, né, que tá mostrando a vocês aqui, nesses mapas, que tinha a linha do Tratado de Tordesilhas, mas depois o território brasileiro não ficou só esse, ficou a mais do que esse. Então, a gente vai começar a estudar aqui como foi que se expandiu esse território brasileiro. Foi somente no século 17 que o interior da colônia começou a ser explorada mais intensamente. Os portugueses intensificaram a busca por novas fontes de riqueza, pois tiveram grandes prejuízos com a invasão holandesa no Nordeste. Vocês nunca estudaram a invasão holandesa? O que foi a invasão holandesa? No período aqui colonial do Brasil, o que foi que aconteceu? O rei Sebastião, que era o rei de Portugal, ele foi fazer uma guerra lá na África. E durante essa guerra, né, durante essas batalhas que ele estava lá, ele era muito jovem ainda e ele foi morto durante a batalha. E como ele era muito jovem, ele não tinha filhos. Não deixou herdeiro pro trono. Aí quem assumiu o reino foi um tio dele, mas ele já era velho também. Aí, por enquanto ele era novo, o tio dele já era velho. E eu acho que também não tinha filhos, né, para herdar o trono. Quando foi 2 anos depois, o tio dele faleceu também. Aí, a dinastia que é deles acabou, dos Aves. Dinastia Aves era que chamava assim. A dinastia Aves acabou. Aí, começou os conflitos para ver quem era que ia ser a nova dinastia que tomou o governo de Portugal, né? Aí, o que aconteceu? O rei da Espanha, através de guerra e de conflitos e de conciliações que ele fez com a nobreza e com pessoas que tinham dinheiro em Portugal, conseguiu ficar com o trono de Portugal e anexou Portugal ao reino da Espanha. Aí foi que iniciou um capítulo da história que se chama União Ibérica, que vai se falar aqui muito no Brasil, porque nesse contexto da União Ibérica, os holandeses, eles compravam o açúcar aqui do Brasil. Só que aí, por conta da União Ibérica, né, que quando Portugal anexou o território, Espanha anexou o território de Portugal, né, quando o rei Sebastião morreu, impediu a Holanda de comprar o açúcar dos portugueses. Por quê? Porque a Holanda era um território da Espanha. E eles, por conta das investidas desse rei que chamava Filipe, né? Eu acho que era Filipe II, ele ficou com raiva porque os holandeses conseguiram se tornar independentes da Espanha e formaram o novo território, né? O país chamado Holanda, mas antes não se chamava assim, mas eu não lembro agora como era o nome. Aí eles foram proibidos de comercializar com o Brasil. E eles não aceitaram. Então eles pegaram e invadiram o Nordeste brasileiro, primeiro na Bahia e depois em Pernambuco. E
passaram vários anos, se eu não me engano, 24 anos, dominando a produção de açúcar em Pernambuco. Aí foi isso. Aí, é isso que se chama a invasão holandesa no Nordeste. Aí, a ocupação das áreas de produção de açúcar, né? Além disso, Portugal havia perdido a maior parte de suas colônias na Ásia e na Ásia para franceses, ingleses e holandeses, né? Ao procurar outras riquezas, a coroa portuguesa incentivou a atuação dos bandeirantes. Durante o século XVII, os bandeirantes paulistas, que partiam principalmente da cidade de São Vicente, realizavam longas expedições ao sertão brasileiro, em busca de ouro e pedras preciosas. Eram temidos pela usual ferocidade, pois em suas excursões torturavam e capturavam indígenas para escravizá-los, deixando um rastro de violência e destruição nas aldeias por onde passavam. Nessas viagens pelo interior, os bandeirantes foram os primeiros colonizadores a cruzar a linha de Tordesilhas por terra, ampliando o espaço brasileiro, tanto para o oeste quanto para o sul. Aí, ainda no século XVII, além do cultivo de cana-de-açúcar, que era até então o principal produto da colônia, os portugueses desenvolveram outras atividades econômicas, como a pecuária, a exploração de drogas do sertão, o cultivo de fumo. Aí tem aqui, ó, mostrando uma foto de um bandeirante, né? Então aqui tá mostrando que o quê? Os bandeirantes eram essas pessoas, né, que eram pagas por alguém para entrar dentro do território brasileiro, para longe do litoral, né? Porque até esse momento, antes dos bandeirantes aqui, a ocupação brasileira, ela se deu pelo litoral. E não é à toa que hoje a maioria da população, as maiores cidades estão próximas do litoral, porque as primeiras ocupações começaram no litoral, né? Extração de pau-brasil, plantação de cana-de-açúcar, e depois só foi entrando para mais para o interior do Brasil quando surgiram aqui os bandeirantes, né? Que eram pessoas que eram pagas para procurar ouro e pedras preciosas, e também por conta dos jesuítas, né? Porque os jesuítas, eles queriam fazer o quê? Eles vieram para o Brasil com a missão de catequizar os índios, né? Mas por quê? Porque nesse momento a Igreja Católica estava passando pela reforma protestante, né? Tava surgindo várias igrejas protestantes na Europa e a igreja estava perdendo fiéis, então a forma deles ganhar novos fiéis era o quê? Eram indo para as colônias, independente de ser o Brasil, ou tinha também outras colônias, né, aqui na América, então eles iam para as colônias, esses padres, para catequizar esses nativos. Aí tinha também o quê, ó? A exploração de drogas do sertão. Gente, não tem nada a ver com aquelas drogas ilícitas que ninguém pode usar, não. Aqui no caso, drogas do sertão, era o quê? Era o cravo, era o cacau, era a canela, era a castanha, madeira, plantas medicinais, que foi aí que deu que se deu a ocupação da região onde hoje é a Amazônia. Então, se hoje o território brasileiro tem esse formato e aquela região da Amazônia, ela faz parte do país brasileiro, foi por conta dos jesuítas, porque nesse trabalho que eles estavam fazendo de catequização, né, dos indígenas, e também através dessa exploração das drogas dos sertões, que eram essas espécies de especiarias brasileiras, que eram muito valiosas lá fora, foi aí que se deu a ocupação do território, e depois houve o Tratado de Madrid, que foi assinado com a Espanha, e esse se tornou o território brasileiro. Aí, a palavra sertão, originalmente era o modo como os portugueses se referiam aos lugares desabitados no interior do Brasil. Então, hoje a gente sabe que sertão remete a lugar seco, normalmente o povo fala mais sertão nordestino e tal. Mas nessa época aqui, nesse contexto, sertão seria o quê? Sertão seria terras desabitadas, tá bom? Aí aqui na página 24, tem uma atividade para vocês e vamos para o próximo tópico, página 25. Na página 25, está falando aqui sobre as atividades econômicas e a ocupação do território brasileiro no século XVIII. No fim do século XVIII, a notícia da descoberta de ouro em Minas Gerais, né?
Então, até então, naquele momento que eu estava explicando para vocês, né? Antes de começar as atividades dos bandeirantes, a principal atividade do Brasil era a plantação de cana-de-açúcar. E antes da cana-de-açúcar, o pau-brasil era o principal, né? A cana-de-açúcar começou a ser plantada aqui porque era como é que fala? Era um produto muito lucrativo para se vender fora do Brasil, porque tinha muito valor lá na Europa. Por isso que os portugueses resolveram cultivar a cana-de-açúcar aqui no Brasil e porque o solo, no caso o solo nordestino, que era onde tinha as maiores plantações de açúcar, ele era propício ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Aí o que aconteceu? Só que aí aumentou a concorrência, né? Porque surgiu plantações de açúcar no Caribe, na região das Antilhas, e os holandeses, quando foram expulsos do Brasil, né? Eles passaram a fazer comércio com as Antilhas, né? No açúcar lá do Caribe. E o açúcar era melhor do que o brasileiro e mais barato. Então, por falta, justamente por conta da lei da oferta e da procura, acabou-se que desandou essa história de plantar o açúcar, que não ficou mais tão lucrativo. Então eles precisavam de outra coisa para manter a metrópole, no caso Portugal, com muito lucro. Então foi aí que começaram as atividades dos bandeirantes, né, que eram as pessoas, os paulistas que entravam dentro do sertão, né, no interior do território brasileiro, para procurar ouro ou outras pedras ou pedras preciosas. E tinha também as entradas. No caso, os bandeirantes eram as pessoas que trabalhavam para particulares, pessoas que financiavam essas viagens. E tinham as entradas que eram financiadas pela coroa portuguesa. Aí, acabou-se que, quando foi no fim do século XVII, se achou ouro na região que hoje a gente conhece como Minas Gerais. E aí foi um alvoroço, né? Porque tinha muito ouro, foi um círculo do ouro, durou mais ou menos uns 70 anos. Então, muita gente de toda a região do Brasil, que já morava na região do Brasil, migrou para lá, vieram pessoas de outro país, vieram muitos escravos da África para trabalhar nessas minas. Então, foi um momento assim de muito alvoroço aqui no Brasil. Aí, ó. A notícia da descoberta do ouro em Minas Gerais provocou um intenso povoamento nessa região, com muitas pessoas vindas de várias partes da colônia e até mesmo de Portugal. Com isso, formaram-se muitos núcleos urbanos, como Vila Rica, Sabará, Mariana e Congonhas do Campo. A mineração passou a ser a principal atividade econômica da colônia, especialmente na região sudeste, e seu centro político-econômico se deslocou para Salvador e para Rio de Janeiro. O que foi que aconteceu? Se alguém perguntar, por que foi que a capital do Brasil deixou de ser Salvador e virou Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro era mais próximo da área de mineração. Então, o contato era mais próximo. Então, por isso que a capital do Brasil passou a ser Rio de Janeiro depois. Aí, com a ampliação do povoamento, aumentaram também as atividades comerciais para suprir as necessidades de subsistência dessa população. A pecuária expandiu-se pelo território para atender à demanda por carne e couro, atingindo o centro-oeste. Nesse período, a atividade açucareira do Nordeste não foi abandonada e continuou representando parcela significativa das exportações coloniais. Então, o que é que está dizendo até aqui? Gente, por conta desse aglomerado de pessoas no interior do Brasil, que agora não era mais só no litoral, o que foi que aconteceu? Outras atividades econômicas no Brasil, elas começaram a se fortificar. Por quê? Porque essas pessoas que estavam formando essas cidades, esses aglomerados lá em Minas Gerais, né, como a cidade de Vila Rica, cidade de Mariana, então, essas pessoas, elas precisavam comer, elas precisavam vestir, elas precisavam do açúcar, elas precisavam de alimento em geral. Então, muitos fazendeiros enricaram por conta dessas pessoas que se aglomeraram em busca de ouro. Entenderam? Então, a atividade de mineração, ela era uma atividade econômica que fortaleceu outras atividades econômicas paralelamente. O açúcar não deixou de ser exportado e nem de se fabricar, de ser plantado aqui. A cana-de-açúcar não parou de ser plantada aqui no Brasil. E os engenhos continuaram funcionando, mas só não tinham a mesma importância que tinha quando era só a cana-de-açúcar, entendeu?
Aí o cultivo de algodão foi a grande novidade em relação aos séculos anteriores. Esse cultivo foi desenvolvido principalmente no norte e no nordeste, visando abastecer as nascentes indústrias têxteis da Europa, né? Porque nesse contexto aqui, gente, estava acontecendo o quê? Estava acontecendo a Revolução Industrial lá na Inglaterra, na Europa. Então, se estavam nascendo indústrias têxteis, ou seja, de que fabricasse tecido, eles precisavam de matérias-primas. E a Inglaterra tinha uma relação de pacto colonial, alguma coisa assim desse tipo, de exclusivismo comercial com Portugal. E Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra muito grande. Então, muitas coisas que eram fabricadas aqui no Brasil, a Inglaterra, iam para a Inglaterra, inclusive o nosso ouro brasileiro. Muitas vezes eles iam para a Europa, mas eles não desembarcavam em Portugal, não. Quando o navio só passava lá em Portugal e depois já seguia para a Inglaterra para pagar as dívidas de Portugal, que Portugal tinha com o país da Inglaterra. Então, muito ouro brasileiro está lá na Inglaterra, provavelmente, né? Como também parte do nosso ouro está lá em Portugal, nas igrejas, nas esculturas, nos museus, de alguma forma foi usado de várias formas o nosso ouro. Só não está aqui no Brasil, mas está aí espalhado pela Europa. Vamos aqui. Tem um mapa para a gente observar, e esse mapa diz aqui, ó. É um mapa sobre a economia do século XVIII. Aí ele diz assim, ó, mineração, essa parte onde aparece em amarelo. Nessa parte que aparece em roxo são as drogas do sertão, né? Que eu já falei que não se trata daquelas drogas ilícitas. Aí, nesse verdinho clarinho, é o pau-brasil, onde foi extraído o pau-brasil, né? Podem perceber que foi mais próximo ao litoral. E essa parte bem verdinho escuro se trata da plantação de cana-de-açúcar, que se deu no Nordeste, principalmente, e também numa parte aqui de São Paulo, tá bom? Mas foi bem pertinho ali do litoral. E temos também o que mais? E a pecuária, que são essas, que é a criação de gado, né? Que são essas áreas que que parece um laranja, um salmão, alguma coisa assim, tá bom? E aqui tem falando sobre aquele tratado que eu citei rapidamente para vocês, sobre o Tratado de Madrid. Essa linha vermelha que passa aqui nesse mapa da página 26, tá vendo aqui? Esse mapa, ele mostra essa parte amarela, tá? A primeira parte, quando era o domínio português, segundo a linha de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas. Só que aí, por conta da expansão, né? Por causa dos jesuítas, por causa da busca nas drogas do sertão, por causa também dos bandeirantes que foram atrás de ouro, acabou-se que esse território aqui, que está em laranja, ele foi ocupado pelos portugueses. E por que os espanhóis deixaram os portugueses passarem da linha do Tratado de Tordesilhas, se depois da linha de Tordesilhas o território era espanhol? Lembra para vocês que eu falei da União Ibérica lá no início da aula? Que a União Ibérica era o quê? Foi um momento em que o Portugal foi anexado ao Reino da Espanha. Então, se o Portugal fazia parte da Espanha agora, então não tinha mais necessidade de se obedecer à linha do Tratado de Tordesilhas. Aí, só que aconteceu, o que foi que aconteceu depois? Depois surgiu, apareceu a dinastia de Bragança, que quando teve um novo rei para Portugal, e Portugal deixou de fazer parte do território espanhol. Só que aí, no momento que Portugal deixou de fazer parte do território espanhol, voltou a valer o Tratado de Tordesilhas. Aí começou a ter vários conflitos, porque os portugueses, os colonizadores, estavam invadindo o território espanhol. Aí, por conta da lei da época, dizia que o quê? Que o território era de quem estivesse ocupando. Então, quem estava ocupando o território eram os portugueses. Então, houve a criação do Tratado de Madrid. E no Tratado de Madrid, fez com que esse território, que está aqui em laranja no mapa, se tornasse território brasileiro. Território da colonização, na época, de Portugal. Fora esse território
é bem parecido com o mapa atual. Só foi anexado depois o território do Acre, que foi outro tratado que teve que assinar, e mudou um pouquinho lá no sul também. Teve outro tratado que anexou outro território, um território bem pequeno lá no sul, mas a maioria do território que hoje faz parte do Brasil, a gente conseguiu nesse tratado aqui, de Madrid, tá bom? Aí aqui, ó, o próprio mapa já diz, ó, Tratados de Madrid e de Tordesilhas. Então, vocês vão fazer agora a atividade que está na página 26 e página 27 aqui. E a gente encerra a aula por hoje, tá bom? Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!